Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Paulo Seleguin, eu sou professor aqui na USP de São Carlos. E nesta manhã fria de junho, eu tenho gravado os vídeos sempre bem cedo, antes da aula. A gente vai ver então mais uma aula aqui do curso intensivo de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia. E na aula de hoje, as equações de balanço para energia de sistemas abertos e, no caso, os sistemas transientes. Lembrando aqui no nosso cronograma e a nossa árvore fractal do conhecimento, a gente está na última aula do módulo de primeira lei e como eu já desenvolvi a maioria dos conceitos, vai ser interessante porque eu vou poder ir bem avante nas questões envolvendo as aplicações. E no caso, eu vou falar de uma aplicação aeroespacial e em particular da energética do lançamento de um foguete, manobras e a reentrada, tá? Vocês vão ver, eu vou focar na questão das energias e os números são realmente impressionantes. Bom, a equação básica nossa é a chamada equação de Tsiolkovsky. Tsiolkovsky era um personagem curioso, né, meio um outsider, a gente diria hoje, um professor de matemática do ensino médio, mas ele desenvolveu uma equação que realmente a gente usa até hoje. A equação está aqui embaixo. Ela relaciona a quantidade de energia cinética que você tem que conferir ao foguete, à espaçonave, em função da velocidade de exaustão dos gases aqui e em relação às massas, né, do propelente que você carrega desde o início e da carga útil. Tá? Então, no caso aqui do Soyuz, a carga útil é só a ponta ali, né, que tem a espaçonave propriamente dita, o resto é o lançador, tá? E a maioria, mais do que 90%, é propelente, ou seja, energia. Tá? E a razão disso, a razão do que a gente chama a tirania da equação de Tsiolkovsky é o seguinte: para cada metro que você sobe, para cada metro de energia potencial que você adquire e também energia cinética, nós vamos ver que além de altura ele tem que ganhar muita energia cinética, você tem que carregar o seu combustível e o comburente também até aquela altura. Tá? Então, no início, você precisa de energia para carregar, por exemplo, o combustível a 10 km de altura, para poder queimar combustível a 10 km de altura, a 20, a 30 e assim sucessivamente, como está mais ou menos indicado aqui. Então, essa equação é muito interessante, é por isso que o Tsiolkovsky é um dos nossos heróis aqui da aula de hoje, mas justamente esse aspecto que a gente costuma se referir como tirania da equação de Tsiolkovsky, dá um aspecto assim também de tirano, a tirania da equação de Tsiolkovsky. E para falar já de alguns números envolvendo a energia, aqui eu não estou exatamente respeitando uma ordem cronológica dos conceitos que eu estou colocando para vocês, mas é só para mostrar os números, né? Então vamos supor que eu queira colocar uma carga de 10 toneladas, que é mais ou menos a espaçonave Soyuz, né, numa órbita baixa de 200 km de altitude. Bom, fazendo algumas contas, né, com fórmulas de trabalho, que eu já inclusive vou deduzir para vocês, a gente calcula que a velocidade para essa órbita é alguma coisa como 9,5 km por segundo, já considerando os atritos com a atmosfera, os atritos aerodinâmicos. Então, fazendo as contas aqui, tá, eu calculo, né, usando a equação de Tsiolkovsky, eu calculo que isso representa 243 toneladas de propelente, ou seja, 10 de carga útil, 243, então é 4% e 96% aqui. Tá? Agora, olha que interessante, do ponto de vista de energia. Isso aqui é a história da tirania, né? Para pôr 10 toneladas, você precisa de muito mais propelente. E isso é uma órbita baixa. Agora vamos calcular a energia associada a isso. A energia é uma parcela potencial gravitacional, daqui a forma de calcular, e a cinemática, energia cinética. Tá? Na verdade, a maior fração aqui não é a potencial, é justamente a cinética. Fazendo as contas, eu calculo aqui 470 gigajoules. Isso para aquelas 10 toneladas. Bom, na hora de reentrar, né, na hora de voltar para a atmosfera, toda essa energia tem que ser dissipada. Tá?
E como, da mesma maneira que não há oxigênio no vácuo, né, do espaço, você tem que carregar o combustível e o comburente, também não, pelo fato de haver o vácuo, não tem como você frear, né? A única forma de fazer isso é usando inicialmente o seu propelente para desacelerar, para perder essa velocidade, e aí sim o atrito aerodinâmico na reentrada. Tá? É justamente então o atrito que vai dissipar 99,99% dessa energia. Mas quanto é essa quantidade de 470 joules, né? Ou gigajoules? Eu fiz uma conta aqui para vocês terem uma ideia do quanto isso é em unidades. Né? Eu troquei a unidade do gigajoule para caminhões, tá? de carretas, né? de concreto ou de areia, por exemplo. Então, fazendo o cálculo aqui, imaginando carretas de 40 toneladas andando a 100 km por hora, quanto representa, né, a energia, se eu tivesse que frear todas essas carretas, portanto, a energia a ser dissipada nos freios ali nas rodas, tá, eu precisaria ter, para esses 470 gigajoules, 31 mil carretas de 40 toneladas, né, sendo desaceleradas de 100 km por hora até o zero. Tá? Realmente, então, são números, essa velocidade é muito alta, mesmo que a massa seja pequena, a velocidade é muito alta, e como a velocidade entra ao quadrado aqui na energia cinética, né, então realmente são quantidades de energia impressionantes. Bom, essa energia então é dissipada, como eu disse, na atmosfera, e a sólido, só para mostrar, né, porque eu vou até voltar lá atrás, como a gente diz aqui em São Carlos, a cápsula, a espaçonave mesmo está só aqui na ponta, é que ela está protegida ali por aquela cúpula, tá, para diminuir os arrastes aerodinâmicos, tá, e o que está dentro da cúpula é realmente a espaçonave Soyuz, tá. E o módulo de reentrada é só essa parte intermediária. Aqui você tem um módulo de utilidades, a parte elétrica, alguns tanques de combustível, aqui um outro módulo mais de acoplamento, no caso aqui da estação espacial, mas o que retorna é só essa pequena fração aqui. Tá? E aí você vê que o escoamento ali é tão rápido, os atritos, quando ela reentra, é tão forte, que o gás se ioniza. Tá? Ele ionizar significa que ele vai perder os elétrons e núcleos desses átomos vão se separar, então você vai ter partículas com cargas elétricas, né? E isso vai, obviamente, afetar o escoamento. E as temperaturas são tão altas, passam de milhares de graus, né? E a gente vê aqui, por exemplo, o efeito disso no próprio material da cápsula. Ela tem, não sei se dá para ver, parece um edredom envolvendo a cápsula, e na verdade é ao mesmo tempo um isolante térmico, e também um material ablativo que se queima na reentrada para justamente dissipar, né, ajudar a dissipar aquela energia e proteger os astronautas ali dentro, controlando a temperatura interna. Ok, algumas das fórmulas de trabalho que eu usei rapidamente, porque a gente vai ter que usá-las daqui a pouco. Né? Primeiramente, o cálculo da velocidade necessária para entrar em órbita circular estável. Isso aqui é física 1 ou 2, alguma coisa assim, 1,5, digamos, né? Então, vocês já viram, eu vou passar rapidamente. Na verdade, para uma órbita circular estável, o que a gente tem que fazer é igualar a força centrípeta a força de peso aqui, né? A força da atração gravitacional. Então, fazendo isso, eu vou fazer bem rápido, né? E igualando, então, a força centrípeta à força de atração gravitacional, a gente tem essa formulinha aqui para o cálculo da velocidade para manter a órbita sustentável naquela posição, naquele raio, que R seria aqui o raio da Terra, H a altura da órbita, a altitude daquela órbita. G a constante gravitacional e M a massa do planeta Terra. Tá? Esse produto aqui, frequentemente, a gente usa a letra μ para designar e é a constante planetária. Tá? Agora, é interessante que essa velocidade não depende da massa do objeto em órbita. Pode ser aquela cápsula de 10 toneladas, pode ser um micrometeorito de 1 grama, né? Qualquer coisa vai ter que ter essa velocidade para estar naquela órbita. Fazendo algumas contas com órbitas conhecidas, digamos, né? Se fosse possível manter uma órbita ao nível do mar, ou seja, a 0 km de altitude, a gente precisaria de uma velocidade de 7,91 km por segundo,
e para uma órbita a 200 km de altitude, uma velocidade de 7,79. Aqui o primeiro ponto importante é que quanto mais baixa a órbita, mais velocidade. Isso aqui funciona como, imagina aquele globo da morte, né? Quanto menor o raio do seu giro, mais tem que ser a velocidade para justamente compensar, né? A fazer aquela compensação de forças. Esse é um ponto importante. Agora, isso daqui é teórico, né? Despreza qualquer atritos, por exemplo. Então, se a gente considerar perdas com a própria gravidade, com o atrito, a gente precisaria somar aqui alguma coisa entre 1 e 2 km por segundo de energia, né, de ΔV, e aí a gente tem um número, que esse número a gente vai usá-lo mais à frente. Então, para uma órbita baixa, esse LEO aqui é Low Earth Orbit, tá? 200 km. Então, a velocidade ali, né, padrão, alguma coisa em torno de 9 a 10, digamos assim, km por segundo. Depende muito da própria geometria da espaçonave, porque isso tem a ver com atritos aerodinâmicos. Ótimo. O outro parâmetro que eu queria calcular com vocês é a velocidade de escape. Essas duas fórmulas que eu estou deduzindo agora, elas vão aparecer mais à frente. A velocidade de escape significa o seguinte: a gente vai escapar da atração gravitacional da Terra, né, da zona de influência da Terra. Então eu não preciso andar para a lateral, né? A lateral tem que gerar força centrípeta ali, né? Então eu posso, por exemplo, lançar para vertical, como está mostrado aqui, como se fosse uma bala de canhão mesmo. Isso significa o seguinte, então, que para eu escapar da órbita, eu tenho que zerar essa força de atração gravitacional aqui, ou colocar uma velocidade inicial que corresponda a uma velocidade, né, uma energia cinética, me fugiu a palavra, uma energia cinética inicial, tá, que se anule, que compense toda essa energia potencial que vai ser gerada aqui. Então, a gente está igualando, né, para poder calcular essas duas situações, inicial e final, a gente está igualando a energia mecânica, isso se conserva. Aqui, obviamente, eu estou desprezando também os atritos com a atmosfera na hora do lançamento. Tá? Então, a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, tá? E cada parcela da mecânica é cinética mais potencial. Aqui eu posso ir rápido, né? Mais o roteiro de dedução que eu estou mostrando para vocês. Então, abrindo as parcelas da energia mecânica e escrevendo para cada caso, né? No caso inicial, a altura da órbita, a altitude é 0, tá? E a velocidade inicial é VI. E no caso final, tá? A altitude é H, eu pus um H de T só para, né, considerar que isso pode ir aumentando ad infinito, né? E eu tenho, por exemplo, que na situação limite, eu lanço esse projétil e essa força vai girando e ele fica parado aqui, tá? Na verdade, se movimentando junto com a Terra em torno do Sol, mas em relação à Terra ele fica parado, né? Então essa velocidade final se anula e aí eu consigo calcular essa velocidade inicial para essa condição limite. Obviamente, se você quer ir para Marte, por exemplo, você tem que ter um pouco mais de velocidade, né, nessa situação final aqui para realmente poder se direcionar a Marte. Então, cancelando tudo que a gente tem que cancelar, aí a energia potencial então vai a 0 também, né? Igualando, eu tenho essa fórmula aqui, tá? Então, são as duas fórmulas de trabalho que a gente usa para calcular ou a velocidade de escape ou a velocidade orbital, e no caso aqui, é interessante que a velocidade de escape também não depende da massa do objeto, tá? Ela desaparece, se cancela aqui nesse equacionamento. Ok, falando então de lançamento, né? Agora, sexta-feira, teve um lançamento histórico, né? Que foi o lançamento da SpaceX, a Demo 2, ou a Launch America, como eles estavam dizendo, e na verdade, o retorno dos lançamentos de astronautas ao espaço a partir de solo americano, usando um foguete construído por uma empresa privada, que é a SpaceX. Isso aconteceu sexta-feira, sábado foi o acoplamento, né? O domingo já me fugiu aqui, mas isso então foi, para você que não está assistindo, né, agora exatamente esse vídeo, ou agora que eu digo nessa data, né? Isso foi no 30 de maio, tá? E foi um Falcon 9, como está mostrado aqui, e a questão do lançamento, eu vou mostrar para vocês, é um negócio muito interessante, né? Vale a pena a gente perder uns minutinhos para entender isso aqui, porque aí vai ficar bem mais claro o que eu vou falar na sequência.
O Falcon 9 ele tem um primeiro estágio aqui, até essas aletas, né? São aletas retráteis e na volta elas são usadas para direcionar. O segundo estágio e a Dragon, né? Que é onde estavam os astronautas, que é essa parte superior aqui. Tá? No lançamento, e aqui eu coloquei tempos e tal, né? Que, só para dar uma ideia para vocês do andamento, depois eu vou mostrar um vídeo, isso está no link aqui embaixo e fornecido pela própria SpaceX. Então, no lançamento, liga aqui os 9 motores Merlin, na verdade, tá? E você lança até a uma altitude aqui mais ou menos de 60 quilômetros, quando tem a separação do primeiro estágio. O primeiro estágio ele é recuperável, então ele manobra, ali que ele usa aquelas aletas, ele manobra, tá? E depois pousa usando os próprios motores. Então é o Main Engine Cutoff e a separação do primeiro estágio aqui também. Então o segundo estágio liga, funciona por mais tempo, na verdade, até a situação de inserção orbital. Esse segundo estágio, por enquanto, ele não é reaproveitável. Tá? Então, com números que eu estou mostrando aqui. Vamos ver o próprio lançamento, isso daqui é bastante interessante, né? Tudo isso é fornecido pela SpaceX. E o que eles vão mostrar aqui para vocês são algumas coisas que eu acho que vale a pena olhar. Essa trajetória branca aqui é a trajetória nominal, aquela que a espaçonave deve seguir, né? A trajetória azul é a trajetória que ela segue a partir daquele ponto, se desligar todos os motores. Então, nessa situação, ele cai no mar, né? E o que vai acontecer é o MECO, né? Que é desligamento do primeiro motor, do primeiro estágio, e separação. Aqui vocês vão ver logo, né, que esses estágios vão se separar. Tá? O primeiro já separou agora, né, então vão ter duas trajetórias. Então, se desligar o motor de cada um deles, eles caem nessas posições. Ela inicia, agora aqui é o booster, né, o primeiro estágio, ele está manobrando, tá? Depois desliga os motores, ele meio que cai em queda livre, só lá, muito próximo da aterrissagem, é que ele vai ligar os seus motores para diminuir a velocidade. Ele não usa paraquedas. Né? Aqui é o estágio 2 com a cápsula na ponta e ele então continua acelerando para a inserção orbital, chamada inserção orbital. Agora olha que interessante. Né? Na verdade a órbita é um movimento de queda contínua. Então o que acontece se desligar o motor aqui, que ainda não atingiu a velocidade de escape? Ele vai e cai no mar. Mas conforme ele vai acelerando, ele vai caindo cada vez mais à frente. E como a Terra é curva, né? Você sabe que a Terra é esférica, né? Ou quase esférica, ela é meio achatada. O que acontece? Que ele vai caindo cada vez mais à frente, até que acaba a Terra aqui, né? Quer dizer, a própria curvatura da Terra meio que se iguala à curvatura da trajetória de queda aqui e ele acaba entrando em órbita. É o que vai acontecer daqui a pouco, né? Isso não é uma animação, isso aqui são dados reais mesmo do lançamento, que a SpaceX fornece, então está lá, está na iminência de entrar em órbita, você vai ver essa linha azul, né? Ela começa a cair por trás da Terra aqui, e aí, consequentemente, vai voltar lá para frente. Então essa é exatamente a manobra de inserção orbital, e eu quero nesse vídeo aqui desenvolver esse equacionamento todo. A gente vai gerar uma planilha Excel para calcular essas coisas que você pode baixar, por exemplo. Ok? Então vamos lá em frente. Agora sim, essa parte mais pictórica, né? Eu vou deixar um pouquinho para trás para a gente desenvolver algumas equações. Então, cálculo da energia necessária para colocar um objeto em órbita. Ou seja, a equação de Tsiolkovsky, e eu quero mostrar para vocês que se trata da primeira lei da termodinâmica. Na verdade, eu vou rededuzir a equação de Tsiolkovsky a partir da primeira lei da termodinâmica. Eu coloquei aqui, antes, né, de começar, uma dedução não energética da equação de Tsiolkovsky, que é a dedução clássica que você vai encontrar nos livros de mecânica. Né? Basicamente, o problema tem a ver com o fato da massa estar variando. Né? A lei de Newton, força é massa vezes aceleração, desde que a massa seja constante. Tá? Então, na verdade, a generalização da lei de Newton seria força é a derivada da quantidade de movimento, da taxa de variação, ou seja, é a taxa de variação da quantidade de movimento. Se a massa está variando, então você vai considerar também a variação da massa.
Não precisa seguir aqui agora, não vou seguir esses passos de dedução, mais mecânica, menos energética, né, da equação de Tsiolkovsky, tá? Mas o fato é que, fazendo essa dedução, a gente chega nessa expressão que eu já usei com vocês ali para calcular aqueles 31 mil caminhões de areia, né, que é o ΔV em função da velocidade de exaustão aqui, isso aqui eu já vou explicar, tá? Em função do ln da massa inicial dividido pela massa presente instantaneamente no foguete, né? Na medida em que ele vai queimando o combustível e o comburente, a sua massa vai diminuindo, né? Então ele vai então gerando a força propulsiva. Eu quero chegar nessa equação, e na verdade numa versão melhor dessa equação, que considera outros aspectos aqui, inclusive o atrito aerodinâmico, por exemplo, que não está sendo levado em conta aqui nessa equação. Aqui, né, ressaltando, não entra nem força gravitacional, muito menos a variação da força gravitacional em função da distância ao centro da Terra, né? Atritos não considera nada. E eu quero desenvolver aqui nessa aula de hoje um modelo bem mais verossímil do lançamento. Tá, ok? Então vamos lá. Eu vou analisar, vou fazer essa dedução fazendo uma análise em dois aspectos, na verdade. Porque o lançamento do foguete, ele envolve, na verdade, duas coisas, né? Duas velocidades. Uma velocidade ascensional, por quê? Porque a gente tem que escapar do atrito aerodinâmico causado pela atmosfera, tá? Mas também o foguete precisa ganhar velocidade lateral aqui, para justamente poder entrar em órbita. Então, na verdade, todo foguete, quando ele é lançado, ele começa subindo, como a gente diz aqui em São Carlos, subindo para cima, e depois de um certo momento, né, em geral, inclusive, ele sobe bem na vertical para furar o mais rápido possível a atmosfera. Tá? Mas logo em seguida, né, logo que ele passa essa situação, ele já começa o que a gente chama de giro gravitacional, tá, para poder justamente transferir toda aquela energia para uma energia de translação aqui, para entrar nessa órbita aqui. Se ele quisesse ir para Marte, por exemplo, ele faria alguma direto, né, sem estacionar numa órbita aqui, ele já poderia sair assim, meio calabresa, meio mussarela, como eu costumo falar, um pouco de giro gravitacional, mas não tanto, tá? Porque ele precisa alcançar a velocidade de escape. Então eu vou dividir a análise em duas, né? Uma análise do movimento vertical, ascensional, e outra do lateral. Vamos começar analisando o movimento lateral. Para isso, o nosso foguete, né, tem que voar na horizontal, e eu coloquei aqui uns exemplos para vocês de aviões foguetes, na verdade. Tá? Aqui está o X-1, que foi o avião usado para quebrar pela primeira vez a barreira do som pelo Chuck Yeager. Se você gosta dessas coisas, eu recomendo aquele filme em português, chama Os Eleitos. Conta exatamente a história aqui do Chuck Yeager. E aqui também eu coloquei o X-15, tá? Que foi usado na verdade, para atingir velocidades bem maiores, né? 3 vezes a velocidade do som, por exemplo. E esse avião foguete, ele oficialmente ele não entrou em órbita, mas foi ao espaço, tá? O Neil Armstrong participava desse projeto aqui do X-15 antes de entrar no projeto Apollo, e isso está retratado num filme também, que me fugiu o nome agora, mas esse é bem mais recente. Esse Os Eleitos aqui dos anos 80, e esse é de alguns anos aí, contando a trajetória, né, do Armstrong. Ok? Mas então, para garantir, né, que ele realmente fique na horizontal, porque o problema é que esses aviões são foguetes, né, eles não têm aspiração, tanto o combustível como o comburente são embarcados aqui, e curiosamente, vale a pena falar que o X-1 inclusive usava etanol como combustível, né? Mas ele pode ganhar e perder altitude. Então vamos considerar, na verdade, um carro-foguete. Tá? Então esse aqui realmente anda na horizontal, até essas competições são feitas nesses lagos secos que tem lá nos desertos americanos. Tá? Então é um carro-foguete. E eu quero explicar um pouco para vocês algumas simplificações que eu vou fazer para a gente evitar um pouquinho a parte química por enquanto, né? Para evitar ter que fazer todos aqueles cálculos químicos. Deixa eu preservar a minha voz aqui, né? Mas então, eu vou explicar essa simplificação. Como é que funciona? Primeiro, o funcionamento, né?
vamos imaginar o carro foguete, então ele liga os motores, significa que a sua massa, né, de combustível e comburente vai sendo aspirada aqui pelas bombas, né, e essas bombas vão injetar aqui na câmara de combustão o combustível e o comburente. Então aqui você tem uma alta pressão, alguma coisa como, né, na aula passada a gente supôs 10 bar, se eu não me engano. Tá? Nos foguetes atuais, alguma coisa como 200 bar, tá? Porque quanto mais alta a pressão, mais alta é a eficiência de conversão. Então a gente vai supor uma certa pressão aqui de trabalho. Né? Agora, do ponto de vista da massa, da variação da massa, vamos supor que aconteça o seguinte: você consegue consumir continuamente uma certa quantidade de combustível, ou seja, a taxa de queima é constante, né? Então essa variação da massa é linear no início e em seguida a massa passa a ser constante, a massa seca, né? Ou a massa da aeronave propriamente, sem o combustível. Então matematicamente isso pode ser gerado dessa maneira aqui. É que esse parâmetro aqui, esse M ponto, né? E a taxa de queima de combustível, ele vai aparecer para a gente. E essa formulinha aqui a massa seca mais a massa de combustível menos M ponto vezes T, tá? Essa formulinha vai aparecer para nós, inclusive, né, até na equação do foguete. Agora, do ponto de vista da trajetória, né, uma trajetória plana, né, então, por exemplo, eu posso ter uma coordenada x aqui, né, na horizontal, x está aqui, que vai, obviamente, depender do tempo. E o que acontece? Então, ele vai acelerar no início, tá? Depois, quando termina a queima do combustível aqui nesse ponto, por exemplo, e aí então essa velocidade, né, vai começar a diminuir por causa do atrito aerodinâmico. Né? Então esse Cx aqui é o parâmetro que modela o atrito aerodinâmico para nós. Quanto menor, né, melhor. Ok? Mas então, agora sim, aquela simplificação da química, né, que eu queria mostrar para vocês. Né? O que está acontecendo aqui? Na realidade, combustível e componentes estão sendo bombeados para uma câmara de alta pressão. Tá? Então é importante isso daqui, eu tenho que gastar energia para fazer esse bombeamento, mas essa é uma energia interna e de qualquer forma sai também aqui da energia química armazenada no combustível comburente. Bom, então é um bombeamento, né? Na câmara de combustão o que acontece? Queima, né? Geram gases e esses gases são expelidos para trás pelo bocal, tá? E essa aceleração desses gases aqui é que gera uma força propulsiva para frente e que vai então vencer os atritos aqui, ok? Então, para evitar ter que fazer todo esse cálculo químico, eu vou supor que eu pudesse fazer o seguinte, né? Vamos supor que eu previamente, eu queimasse todo esse combustível e comburente e gerasse uma certa quantidade gigantesca de gases, né, correspondente a todos os gases aqui, tá? E eu pressurizasse isso num tanque, né, por exemplo, com uma mola, como está mostrado, um êmbolo e uma mola. Pensa na aula passada aquela seringa hipodérmica que a gente usava para injetar o material dentro do sistema. Tá? Aqui é o contrário, né? Uma seringa hipodérmica, portanto, fazendo uma força sobre o êmbolo, mas para injetar esses gases aqui para fora, né? Para expelir através do bocal. Né? Então, tudo bem, isso daqui não é verdade, né? Esse tanque seria gigantesco, porque são gases, afinal de contas, né? Mas é só para efeito de temos que contornar a necessidade do cálculo químico aqui, ok? Então esse nosso carro-foguete, ele é na verdade um carro que tem gases comprimidos a uma pressão e a uma temperatura iguais à pressão e à temperatura da câmara de combustão real, tá? Então quanto a isso não tem problema, e a única elemento que eu tenho que ter aqui, essa é a nossa seringa hipodérmica, essa mola que faz o papel daquelas bombas ali. Tá? Aqui eu estava dizendo para vocês que aqui eu gasto potência, né? Gasto energia, a mesma coisa, eu vou gastar essa energia dessa mola aqui. Okay? Então a parte química que eu estou evitando, acompanhe comigo aqui, eu peguei etanol exatamente inspirado pelo X1. Então a gente faria o balanço estequiométrico, né? Como eu estou mostrando aqui, tá? E aí eu teria aqueles gases de combustão, para cada mol de combustível eu tenho 5 mols, na verdade, de gases de combustão, né, da mistura vapor d'água e CO2,
E é essa mistura aqui que eu vou considerar lá dentro. Nós vamos simular isso aqui, essa mistura inclusive. Tá? Perfeito. Aí, como é que é aquela história do cálculo da velocidade? Né? Como é que isso acontece? O que acontece no bocal que essas velocidades aqui são muito altas? Eu quero mostrar para vocês o quanto nesse caso. Então eu tenho, por exemplo, pegar um diagrama de estado desses gases aqui. Tá? Então eu tenho alta pressão, né? A pressão, aqui eu já estou usando temperatura e entropia, tá? De novo eu não defini entropia, mas você já sabe, é uma das propriedades de estado, né? Uma das coordenadas termodinâmicas. Então por que eu estou usando a entropia? Porque eu vou supor, né, que esses gases vão se expandir aqui na saída do bocal, né? Quer dizer, perdão, esse ponto que eu estou com o mouse aqui está dentro da câmara de combustão. Por quê? Porque está a temperatura da câmara de combustão e na isobárica da câmara de combustão. Eles vão se expandir, né, através do bocal. Então, esse ponto aqui que eu estou com o mouse, na verdade, é esse ponto aqui embaixo. A pressão passa a ser a pressão ambiente. E como a expansão no bocal é sem atritos e sem perda de calor, lembra, na aula passada eu falei para vocês que isso é um processo isentrópico, né, entropia constante. Então, a transformação vai ser entre essas duas isobáricas. Vamos calcular qual que é a velocidade resultante, usando justamente a primeira lei, e no caso aqui para um sistema em regime permanente mesmo. Tá? Então, definindo um volume de controle aqui em torno do bocal, vou desenhar ele aqui para vocês, né? E equacionando, eu tenho que a entalpia, lembra, não tem calor, não tem trabalho, então são só as parcelas entálpicas, né? Então, no caso, dentro da câmara de combustão, eu não tenho velocidade, então a única parcela energética é a entalpia. Na saída aqui, na exaustão, eu tenho uma parcela entálpica. Tá? Essa parcela entálpica ela é calculada com duas coordenadas, a pressão ambiente e a temperatura de exaustão, certo? Que a gente calcula dessa maneira aqui, já vou mostrar, mais a parcela de energia cinética. Okay? Então, isolando aqui dessa equação a parcela de energia cinética, raiz de 2ΔH. Tá? Então, agora vamos ver como é que a gente calcula os Hs. Eu preciso de duas coordenadas GPS. No caso da primeira, eu tenho a pressão e a temperatura. No caso da segunda, eu tenho, na verdade, a pressão, que é a pressão ambiente, e essa temperatura de exaustão. E a temperatura de exaustão, que é esse ponto, desse ponto aqui, o que eu tenho? Eu não tenho a temperatura de exaustão, eu quero calcular, mas eu tenho a pressão e tenho a entropia. Tá? Então, essa temperatura eu calculo com a pressão e a entropia, porque eu estou supondo que o processo seja isentrópico. E esse macaquinho aqui eu chamo de equação M, essa aqui é a minha M3. Né? Então, essa equação M3 eu coloquei aqui para a gente usá-la mais à frente. Eu uso uns símbolos assim meio fora do padrão, porque aí fica fácil de vocês identificar. Alguns slides à frente, essa equação vai aparecer, então se vocês quiserem recuperar na hora de estudar, né, repassando essas equações, é fácil, é só voltar na equação M3. Fazendo cálculos, né, considerando, por exemplo, valores especulativos. Né? Então, na minha situação aqui, vou pegar, por exemplo, de simulação, só um parênteses, a gente vai gerar uma planilha para simular isso daqui a pouco. Né? Então, vou considerar, por exemplo, 100 kg de CO2, tá, a 20 bar 500 graus. Né? Então, a transformação de 20 para 1, de 500 para uma certa temperatura. Então, eu vou usar algum software de geração de propriedades termodinâmicas, ou até as tabelas, né, que tem nos bons livros. Então, inicialmente eu estou aqui, 500 graus, eu não, CO2, né, a 500 graus, 20 bar, tá? Então, duas coordenadas, tenho todas as outras propriedades. Então, densidade, entalpia e entropia. Está aqui o 991, seria entalpia inicial, e a entropia 3,12. Tá? Na situação final, aqui eu tenho a pressão 1 e eu copiei a entalpia ali, Ctrl+C, Ctrl+V, então eu tenho as duas coordenadas, a hora que eu digito Enter eu tenho todas as outras propriedades. Então a variação da entalpia, repara que não é muito alta essa variação, né? De 991 para 600, é mais ou menos 1000 para 650, então é alguma coisa como 350 kJ por quilograma. Tá? Essa é a variação entálpica. Vamos ver quanto que isso representa em termos de velocidade. Então, usando a nossa formulinha lá da equação M3, né? Aqui eu não usei porque ainda está muito próximo, né? Eu não usei o macaquinho, né? Porque ainda está muito próximo. Então, colocando lá os números, eu tenho uma velocidade de 826
metros por segundo. Então, uma variação relativamente pequena aqui na entalpia gerou uma variação muito grande de velocidade, de zero, zero dentro da câmara de combustão, para quase 1000 metros por segundo. Tá? E aqui eu coloquei um gráfico também do quanto essa velocidade varia em função da pressão na câmara de combustão. Obviamente, quanto maior a pressão, melhor, e em função também da temperatura, esqueci de mostrar. Quanto maior a pressão, maior a temperatura, melhor, o ponto melhor aqui dessa minha simulação seria aqui, tá? Porém, mais eu tenho que ter espessura de parede, para aguentar essas pressões e temperaturas. A parede que eu falo, parede dos tanques aqui, Então esse veículo ele vai ficando muito pesado e acaba sendo ineficiente do mesmo jeito. A arte do projeto está em achar boas soluções de compromisso para essa situação. Ok, agora sim eu estou pronto para deduzir a equação de Tsiolkovsky a partir da equação do balanço de energia. Vou até tomar um copinho d'água aqui, que agora, digamos, é a parte emocionante, Então vamos lá, como é que é o meu volume de controle? Está indicado aqui para vocês, em pontilhado. Eu tenho gases naquela condição que eu expliquei, eu tenho o meu sistema ali, de compressão, é um sistema para manter a pressão constante, principalmente. Então eu vou gastar energia para isso. Um ponto importante é a coordenada aqui que corresponde ao deslocamento do centro de massa do meu sistema. É x, tá? E a massa inicial do meu veículo é m0 mais a massa do combustível. Eu tenho uma força de arraste aqui, que eu já vou modelar com vocês. Eu tenho também a taxa de queima do combustível, ou seja, a taxa de depreciação dessa quantidade inicial, e essa velocidade de escape, que eu defino, na verdade, pela geometria do bocal. Tá? Bom, como é que é a equação de conservação de energia para esse volume de controle, que é essa linha pontilhada vermelha? Então, é a mesma coisa de sempre, o nosso inventário energético. A soma das receitas menos as despesas é igual à taxa de variação do saldo. Tá? Então, eu tenho como taxa de variação do saldo, vamos acompanhar aqui, eu tenho o quê? Uma massa, é uma massa instantânea, dada por aquela formulinha lá que dá o decaimento da massa do meu veículo, tá? Em função da taxa de queima. Então eu tenho a massa vezes a energia específica, Aqui é quilojoules por quilograma dessa massa aqui. Agora, aqui, a energia que eu tenho 3 parcelas. Essa energia específica são 3 parcelas. Uma delas é a parcela cinética, tá? Ou cinemática, energia cinética. Tá? Então, x ponto ao quadrado sobre 2 é a velocidade de deslocamento aqui do centro de massa. Depois eu tenho a energia do fluido, tá? Que a gente já vai entrar também, a gente vai abrir esses termos todos, e a energia do sistema de pressurização, que seria aquela energia da mola. Tá? Isso aqui é o equivalente da energia química, da qual eu extraio energia para poder bombear para dentro da câmara de combustão. Então, que essa parcela vai se cancelar mais à frente, e é por isso que eu estou desviando da parte química. Então, tudo bem, isso aqui são as minhas parcelas de energia do saldo energético, cuja taxa de variação eu vou igualar às energias, na verdade, que estão saindo. Só está saindo energia desse sistema, não está entrando energia nenhuma. É uma aplicação autopropelida total, nem o ar da combustão ela está aspirando. Aqui então é menos ainda porque é tudo movido a gás comprimido, na verdade. Tá? Então eu tenho parcelas, uma parcela de energia saindo associada ao fluxo de massa, tá? Que é a vazão do combustível aqui, vezes a energia contida naquele combustível, que é a entalpia nas condições de exaustão, certo? Mais aqui dentro, que está subtraindo no inventário, então mais a velocidade na exaustão. Essa velocidade na exaustão, no caso aqui, é a velocidade em relação ao solo, que é a velocidade dos gases de exaustão menos a velocidade de deslocamento para frente. Tá? Lembra que eu falei isso na aula passada? Que a situação de melhor eficiência é quando a velocidade de exaustão é igual à velocidade de deslocamento. Por quê? Porque essa parcela se cancela e a única perda energética que você tem é a energia termodinâmica contida nos gases. Então, se esses gases aqui estão a 500 graus, por exemplo, isso
é energia que poderia, em tese, ser transformada em força propulsiva aqui. É uma fonte de ineficiência. Okay? Então aqui fica interessante porque aparece bem aquela situação da aula passada de máxima eficiência propulsiva. Então isso aqui é energia saindo, e só sai energia, né, nos fluxos de massa, e eu tenho um trabalho externo, na verdade. Lembra? Trabalho é força vezes deslocamento. A força é o atrito e o deslocamento é o próprio deslocamento dessa superfície aqui da fronteira do sistema. Então as parcelas, apesar da notação aqui meio complexa, né, são muito simples de visualizar. O que a gente vai fazer agora é algumas operações matemáticas. Eu vou aplicar a derivada aqui. Como eu tenho o produto de duas funções temporais, né, aqui m vezes t e aqui o x ponto de t ao quadrado, então eu vou usar a regra da cadeia para fazer essa derivada. Então está feita aqui. Né? Primeiro eu derivei a massa, né, que é o m0 mais o m de combustível menos a m de queima, né, vezes o tempo, então vai ficar simplesmente menos m de queima, porque essas duas são constantes, tá? Vezes aquela parcela, depois a massa vezes a derivada da parcela interna. Isso é constante, e aqui fica então 2x ponto vezes x2 ponto. Regra da cadeia também aplicada aqui. Então, abrimos esse termo, o outro termo eu copiei aqui, e o que eu vou fazer, o próximo passo na verdade, eu quero isolar essa parcela x2 pontos aqui, porque eu vou justamente integrar essa equação numericamente, né? Então, eu estou trabalhando aqui para isolar de um lado da igualdade o x2 pontos. Então, eu passei para a direita, vou voltar um slide, né? Passei esse termo aqui que tem x ponto para a direita da igualdade e comecei a colocar algumas coisas em evidência, e isso está feito aqui. Tá? Então, m do combustível dividido pelo x ponto, tá? E aqui os temos, né? O H do combustível na exaustão, a energia do combustível, tá? E vários outros pontos aqui. Agora, aqui acompanha o roteiro de substituições. No caso da força de arraste, eu vou modelar essa força de arraste usando o Cx. Cx é aquele coeficiente de arraste aerodinâmico. Até os automóveis, quando a gente vai comprar um carro, por exemplo, na fichinha do automóvel, tá, dá o Cx do carro, que é levantado, por exemplo, em túnel de vento. Né? E a forma de calcular a força a partir do Cx é justamente usando a velocidade, a energia cinética ao quadrado. Né? Então aqui é um modelo, obviamente, se Cx é um parâmetro empírico, né? E suponha que a gente tem esse parâmetro. A outra substituição ou manipulação que eu vou fazer é o seguinte: essa parcela, que daqui a pouco eu vou abrir esse quadrado, tá? Mas essa parcela da entalpia do combustível menos a energia do combustível, como é que a gente calcula? Tá? Então isso daqui é essa entalpia na exaustão, que é a entalpia dos gases de exaustão, menos a entalpia do combustível, ou a energia do combustível na entrada aqui. Essa energia eu posso calcular, lembra da aula passada em que a gente definiu entalpia, aliás, retrasada, né? Então, essa parcela de energia interna, ela é a entalpia, tá? Menos o trabalho de fluxo. Eu não sei se vocês vão se lembrar, vou escrever aqui embaixo, a definição de entalpia era igual à energia interna, que eu usava a letra U, nessa aula de hoje eu estou usando a letra E, me perdoem por isso, né? Mais uma parcela aqui, que era o trabalho de fluxo, o trabalho daquelas seringas, né, hipodérmicas, que é a parcela PV. Então aqui nessa fórmula, para calcular o E, né, que nas aulas passadas era U, tá, eu vou fazer H menos PV, H menos o trabalho de fluxo. Esse trabalho de fluxo é, na verdade, a força aplicada na nossa seringa hipodérmica aqui. Correto? Então, fazendo um volume de controle, né, eu tenho que isso, e substituindo depois a equação M3, que eu vou fazer, mas fazendo então um volume de controle, nessa situação aqui, no bocal só no caso, né, isso é igual ao quê? É a velocidade, a energia cinética, mais o trabalho de fluxo. Então, deixa eu até apagar aqui, né, e aí fazendo essa manipulação toda, né, eu tenho o seguinte. Então, eu transcrevi a equação que eu tenho, né, e agora eu vou abrir o quadrado ali. Então, abrindo o quadrado, eu começo a ter alguns cancelamentos. De novo, eu falo isso uma vez por aula, né? Deduzir fórmula é antipedagógico, usando slides, mas a ideia é um roteiro, né? Por isso que eu explico mais o roteiro e menos as contas. Então, abrindo agora o quadrado,
ir fazendo os cancelamentos, porque aqui eu tenho um V de exaustão ao quadrado, né? Aqui eu tenho o x ao quadrado e aqui menos x ao quadrado, né? Fazendo todos esses cancelamentos, tá? Eu vou ter, aqui olha, eu até usei cores diferentes para mostrar para vocês o que está sendo cancelado com o que, tá? Então as velocidades de exaustão estão sendo canceladas, né, ao quadrado, né? Sobra o x ponto v da abertura aqui desse quadrado. O x ponto quadrado sobre 2 também se cancela e sobra, na verdade, quando a gente abriu a parcela aqui da energia do combustível, sobra um dos trabalhos de fluxo menos a parcela da mola ali, né? Então essas duas elas se cancelam, né? Como eu havia dito para vocês, elas são iguais. E aí, finalmente, eu tenho essa equação aqui. Essa equação, quando a gente integrá-la, a gente vai ter exatamente a equação de Tsiolkovsky. Só que ela tem uma vantagem nessa forma que eu estou colocando. Ela tem já uma expressão para a força de trabalho, tá? E tem, tem a história da massa aqui também. Mas justamente, né, esse ρ que aparece aqui, por exemplo, ele vai permitir a gente considerar inclusive a variação da densidade da atmosfera conforme a altitude, tá? Ok, né? Então isso daqui a gente vai integrar. Então eu transcrevi a equação aqui, eu vou integrar isso pelo método das diferenças finitas. O método das diferenças finitas está aqui, olha, corresponde ao seguinte, corresponde a calcular derivadas, né, dx dt como sendo ΔX ΔT. E esse ΔX eu faço em um intervalo de tempo, né, em ΔTs pequenos, certo? Então essa aproximação me permite calcular a derivada primeira, e se eu quiser calcular a derivada segunda, eu faço a derivada da derivada, tá? Então aqui acompanha, vou até indicar para vocês, né? Ou seja, essa equação que é contínua, eu vou resolvê-la numa partição do tempo. Então essa derivada segunda se escreve dessa maneira aqui, tá? Xk mais 1 menos 2xk mais xk menos 1 por ΔT quadrado. Isso daqui eu não expliquei, né? Mas é simplesmente a derivada da derivada. E essa outra parcela, o x ponto, vem aqui, né? Então o x ponto ele passa a ser o ΔX, né? Xk menos 1 dividido por ΔT e tal quadrado, porque está o quadrado ali. Ok? Então, nesse ponto, acompanhe comigo, o que eu preciso fazer? Eu preciso, na verdade, calcular o próximo valor de x em função dos anteriores, que é o k e o k menos 1. Tá? Então, manipulando essa expressão aqui para isolar o xk mais 1 em função dos outros, eu tenho essa expressão grande, mas né, é só ter um pouco de paciência que a gente consegue implementá-la na planilha, mas que permite, né, calculando a partir dos valores anteriores, calcular o próximo. O movimento inicia como? Eu tenho um x0 e um x1, tá? Tendo x0 e x1 e todo o resto aqui, né, o ρ, o a, tudo isso eu tenho, na verdade. Então, tendo x0 e x1, eu calculo x2. Depois, eu tenho x2 e x1, calculo x3. Depois, x3 e x2, eu calculo x4 e assim por diante. É como se fosse um tricô, né? Você começa o primeiro nozinho e vai enrolando um no outro e vai calculando em cascata. Isso, pessoal, é muito fácil de programar numa planilha do tipo Excel, tá? Eu tenho essa planilha aqui, ela está até aberta aqui nessa outra janela, ela está até aberta aqui, né? E a vantagem é que a gente pode mexer facilmente nos parâmetros. Por exemplo, eu quero colocar, em vez de 50 mil quilos de combustível, 60 mil. E Enter, e aí ele recalcula tudo automaticamente para você. Essa planilha eu vou deixar o link para vocês baixarem. Eu só não vou fazer o tutorial de montagem dessa planilha, porque eu quero cobrir uma quantidade grande de conteúdo nessa aula, né? Depois eu posso fazer um vídeo à parte, ou melhor, eu já até fiz um vídeo à parte, depois eu posso mostrar para vocês. Eu vou usar a própria planilha para explicar o equacionamento como eu estou fazendo. Então acompanhe comigo. Isso é uma parte meio tutorial da nossa aula aqui, né? Então, nessa região aqui à esquerda daquela linha amarela, eu tenho todos os meus parâmetros, a massa inicial, a massa de combustível, a taxa de queima de combustível. Então está tudo aqui. Aqui eu estou explicando só a montagem da planilha, né?
Então, vamos fazer o seguinte, como é meio tutorial, eu vou me dar certos direitos, né? Eu vou pegar uma formulinha aqui, que seria essa fórmula, Ctrl C, vou voltar ali para a planilha, vou até pôr um fundo nela para vocês poderem identificar mais facilmente. Então está aqui a fórmula, né? Opa, está aqui a fórmula que a gente vai usar. Deixa eu apagar esse gráfico aqui, depois a gente usa. Tá? Então, como é que funciona aqui minha interação? Né? Um passo de tempo eu calculo em uma linha aqui. Ó, tá? Então eu tenho, na verdade, um contador K, que é esse índice do XK, né? K mais 1, mais 2, etc. Isso corresponde a um tempo físico, que é simplesmente K vezes dt, e esse dt é a minha discretização e é esse parâmetro aqui embaixo. Acho que a minha imagem está na frente, né? Deixa eu tirar para vocês. Eu vou colocar aqui provisoriamente na direita, muito provisoriamente na direita. Então, vamos lá, né? Esse tempo físico é simplesmente o contador vezes o dt, né? A queima de combustível, então é aquela rampa, né, de queima de combustível. Depois a massa, tá? A temperatura eu calculo em função, aqui eu preciso explicar, usando aquela fórmula, a entropia e a pressão, tá? Depois a própria pressão, como eu estava dizendo para vocês, a densidade, tá? E assim por diante, e a própria velocidade de escape. E aí, agora que é a parte da simulação, que são essas colunas aqui. Então eu tenho o valor anterior e o valor inicial. Então, inicialmente, o foguete, né, o carro-foguete está na posição 0, tá? E na verdade eu dei um pequeno toque inicial só para iniciar o movimento, tá? Aqui, tá? No que seria o K-1. Né? Então, fazendo isso e aplicando a fórmula, eu tenho o K mais 1, né? Nessa situação especial que é só o início do movimento, velocidade 0, a força no caso gravitacional aqui é constante, né? A força propulsiva, o arraste, e aqui é isso, aqui é a equação de Tsiolkovsky. Então o importante é o seguinte, olha, em algum momento aqui, no XK, isso que é importante, ó, vou até zoomar aqui para vocês, né? Nessa posição, tá, aquilo que eu falei para vocês, né? Quando você calculou o próximo, tá, aí ele vem para cá, né? Quer dizer, ó, aqui o x1 vem para cá e aqui vem a ser o x0. Tá? Então esse número que está aqui, olha, repara, é o próprio N2. Tá? Então esse valor vem aqui, tá? Esse aqui eu uso a formulinha, esse aqui na verdade seria o próximo aqui também, né? E aí depois eu uso a formulinha, essa fórmula que eu estou mostrando para vocês é essa fórmula aqui. Né? Então isso é feito de maneira iterativa, né? E com isso eu consigo fazer a simulação e gerar esses gráficos. De novo, é uma explicação super rápida, é mais para dar uma ideia bem genérica de como é montada essa planilha, e tem, né, um tutorial bem detalhado sobre isso. É que eu levo mais ou menos uns 40 minutos para montar essa planilha, não quero gastar esse tempo nessa aula, porque, como eu disse, eu tenho bastante conteúdo para cobrir. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, eu simulo isso na horizontal, é a planilha. Então aqui, por exemplo, tem um resultado, né? Vocês podem olhar as massas que eu coloquei. Inclusive essa versão da planilha é uma versão simplificada, né? Não tem a parte vertical como eu estava mostrando. Tá? Então é aquela situação. A gente tem aqui a posição e a velocidade. A posição vai aumentando, né? A velocidade vai aumentando. Na hora que acaba o combustível, aí a força de atrito vai desacelerando o carro, né? E ele para numa certa distância x. Ótimo. O que a gente precisa fazer agora, deixa eu até voltar a minha imagem para o lugar certo, tá? Para o gabarito dela. Então agora a gente vai analisar o movimento ascensional, porque eu quero justamente ver aquela questão da órbita. Então, de novo, o esquema aqui de substituições, né, para poder considerar o que eu preciso fazer. Então acompanhe comigo. Isso aqui não é para ser deduzido, é só um roteiro de substituições. Não é para ser deduzido agora em aula, né? Mas depois, na hora de estudar, eu recomendo fortemente que vocês refaçam essas contas todas. Tá? Então, eu tenho aqui a equação original do movimento lateral, aquela equação que a gente simulou, e eu vou, primeiramente, na parcela aqui de energia, lembra, esse parênteses aqui, né? Ou esse colchete, na verdade, ele é a taxa de variação do saldo energético do meu volume de controle, tá? Que agora vai se movimentar na vertical. Tá? Então, eu vou considerar ali dentro, né, aqui a massa vezes a energia específica. A energia específica, então, tinha a cinética,
a dos gases, a do sistema de pressurização, tá? Mas eu vou ter que somar aqui a parcela gravitacional. Às vezes os alunos têm uma certa dúvida com esse sinal de menos aqui, tá? Esse sinal de menos é pelo seguinte, só para você obedecer uma regra, né? É porque, lembra, o potencial ele tem um zero que é arbitrário, né? Onde você diz que a energia é zero, é totalmente arbitrário. Você pode, por exemplo, definir que a energia é zero no infinito, tá? Sendo assim, todas as energias que você tem antes do infinito são negativas. O que conta é sempre o delta, né? Então, fazer dessa maneira permite obedecer a seguinte regra. Quando você deriva o campo, você tem a força. Então, derivando aqui vai aparecer... Imagina, esquece um pouco o x aqui, só para efeito de raciocínio, né? Imagina um R minúsculo, né? Então, derivando isso em função de R, vai aparecer o quê? Um menos R a menos 2, né? Então, o menos cancela com menos, aparece a distância ao quadrado aqui, que é exatamente a lei de gravitação universal de Newton, tá? Então, aqui eu vou colocar uma parcela gravitacional, né? Mesma coisa aqui quando eu for expelir esse combustível aqui para baixo, né? Esse combustível, lembra, ele tem que ser carregado a 10 km, a 20 km de altitude para então gerar força propulsiva. Então eu coloco as parcelas gravitacionais e fazendo essa abertura e essa manipulação, então o resultado é esse, tá? E eu vou ter, então, tá vendo aqui a parcela gravitacional com o quadrado ali na hora de derivar, né? Tá? Por causa do x de t a hora que eu derivo, tá? E aqui então eu tenho a minha equação final. De novo, eu pulei várias etapas aqui. Aliás, eu errei umas 35 vezes antes de chegar nessa versão final. Tá? Por quê? Porque são manipulações, né? Vale a pena ter uma certa paciência, tomar um cafezinho antes, né? E fazer com calma isso daqui para chegar nessa equação de trabalho, que é a versão minha da equação de Tsiolkovsky, mas agora sim, considerando, tá, a parcela gravitacional, que não tem na equação original de Tsiolkovsky, a parcela de atrito aerodinâmico, que depois a gente vai abrir, tá? E aí, bom, o resto aí sim tem na equação de Tsiolkovsky. Então, identificando aqui, né, o arraste aerodinâmico, e mais à frente a gente vai considerar a variação do ρ com a altitude, né? Isso é muito importante, eu vou mostrar para vocês. E a velocidade de exaustão, ela pode também ser modulada, como está mostrando aqui, para ter mais eficiência, né? Em algum momento na dedução, aqui não aparece, deixa eu ver se aparece no slide anterior. Não vai aparecer, eu tenho que procurar, vou perder tempo. Mas em algum momento eu mostrei para vocês que é sempre interessante ter a velocidade de exaustão igual à velocidade de deslocamento da aeronave, né? Então, isso pode ser feito, por exemplo, controlando aqui as potências de bombeamento, ou no caso de aeronaves mesmo, principalmente aviação de caça, o pessoal modula o tamanho do bocal. O bocal aumenta e diminui para justamente poder se adaptar e ter mais eficiência aqui. Então, isso a gente pode fazer nesse modelo, porque esse modelo vai nos permitir. Ok? Então, de novo, algumas fórmulas aqui de trabalho, só para fazer a simulação. Aqui é a mesma coisa que eu já fiz. As derivadas segunda, eu vou usar o operador de segunda ordem, né? Apenas é mais complexo, tá? E aí eu vou, da mesma maneira, calcular o próximo x em função dos anteriores. Repare que eu tenho agora, inclusive, né, o x variando aqui na força gravitacional, o que significa que ela vai diminuindo também em função da altitude, né, porque vai entrando no denominador aqui, tá? Perfeito, então isso pode ser simulado na planilha que eu acabei de mostrar para vocês, na verdade, né, essa que tinha essa coluna azul aqui, tá? Eu expliquei a montagem dela em cima dessa planilha com esses parâmetros. Como eu disse, depois eu deixo o link, vocês podem baixar, e é muito interessante. Eu vou brincar um pouquinho com essa planilha agora para mostrar para vocês os efeitos, né, de você pôr mais massa, diminuir massa, e principalmente da tirania da equação de Tsiolkovsky. Então, como eu disse, vai estar disponível para vocês, e é só para mostrar. Então, aqui tem duas abas, né? Essa do foguete na vertical, óbvio, né? Essa Rocket Launch, e a outra da horizontal, aquela que eu já mostrei para vocês os resultados, é o Rocket Car. Então, as duas planilhas estão nessas abas aqui.
E a questão da atmosfera, vale a pena dizer, é porque daqui a pouco eu vou tornar o modelo mais verdadeiro, né? A atmosfera nossa, acho que é a primeira oportunidade que eu tenho para falar isso para vocês. Às vezes eu me confundo um pouco porque eu estou gravando com alguma antecedência as aulas, né, para poder publicar na forma de estreia, então eu não sei se eu falei de uma aula que eu ainda não apresentei. Então é meio confuso, me perdoem se for o caso. Mas a nossa atmosfera ela não é um negócio linear, bonitinho, ela tem uma série de efeitos, né? Curiosamente é que, olha, a gente tem a troposfera, tudo bem, a troposfera, né, a temperatura vai diminuindo, tá? Alguma coisa como menos 50 graus ali, né, a 10 mil metros de altura, que é onde tem a maioria dos voos comerciais, de longa distância, por sinal. Né? Depois a gente tem a tropopausa, que não está marcado aqui, e a estratosfera. E na estratosfera a temperatura, inclusive, aumenta. Tá? A temperatura aqui aumenta por uma coisa interessante, pela absorção da energia solar que está chegando aqui pelo ozônio. Né? Então é o ozônio que absorve, principalmente a radiação infravermelha, ultravioleta, melhor dizendo, né? E essa energia do infravermelho absorvida pelo ozônio que é responsável por esse aumento de temperatura aqui. Ok? Então, assim, a nossa atmosfera aumenta, a pressão vai diminuir, porque está aumentando aqui, diminuindo a coluna, né? E aumentando a altitude, mas a temperatura aumenta. Então, são fenômenos complexos, né? Que a gente precisa compor para calcular no nosso modelo a densidade. E a densidade aqui nessa equação, tá vendo? É que aqui aparecem poucos pontos, né? Mas ela pode ser variada em função da altitude aqui. Tá? Pode olhar lá na fórmula que tem uma possibilidade de variar essa densidade aqui. Eu já vou explicar como daqui a pouquinho para vocês. Tá? Mas então, jogando números ali, né? E lembra, esse meu foguete está só sendo lançado para cima, não está sendo lançado para o lado. Ele não vai entrar nunca em órbita, tá? Porque eu separei o movimento em dois. Tá? Então, aqui eu tenho dois gráficos gerados ali com aquela planilha. Tá? O azul é a altitude em quilômetros e o laranja é a velocidade em quilômetros por segundo, apesar de estar escrito quilômetros por hora aqui. Tá? Quilômetros por segundo e lê nessa escala na direita. Então, numa determinada situação, que eu simulei aqui, né, eu lancei, é que eu já sei o que eu deveria ter dado nessa situação. Mas olha só o resultado. Então, a gente lançou o foguete para cima, ele alcançou uma certa altitude de 180 km, que é um pouquinho, está próximo aqui da estação espacial. Né? A estação espacial está a 400 km, mas aquela órbita de espera, né, alguma coisa como 200. Então ele resvalou numa órbita de espera, né, 200 quilômetros. Tá? E aí, obviamente, então chegou nessa altitude aqui, né, naquela órbita, ele subiu, parou, o que aconteceu? Começa a cair de novo. Tá? É o que está acontecendo aqui. Então a velocidade começa a inverter e a altura começa a perder. Mas, como eu disse para vocês, pela quantidade de propelente que eu coloquei, eu esperava que ele alcançasse aquela órbita, né, ou até escapasse. Tá, okay? Então, o que eu quero mostrar para vocês é como tornar o modelo mais verdadeiro, porque nessa situação eu desconsiderei, por exemplo, o atrito, né, a variação, a diminuição do atrito atmosférico pela diminuição da densidade, entre outras coisas. Tá? Então, assim, como é que é a nossa atmosfera? Entrando um pouco mais no detalhe da nossa atmosfera. Eu já falei para vocês, né? A 10 km de altitude a gente tem a aviação comercial voando aqui. A 40 km de altitude, na verdade, é o recorde de voo por um MiG-25, tá? De voo com motor aspirado. Tá? Então aqui é só o combustível que ele carrega. O comburente, que é o ar atmosférico, está sendo aspirado, e isso é 40 km. Um pouco acima a gente tem o balão meteorológico, ou os balões meteorológicos, e tem uma linha importante aqui, que é a linha de 100 km, a chamada linha de Kármán. Tá? Essa linha, ela oficialmente, ela é onde começa o espaço. Tá? E por que eu digo oficialmente? Pelo seguinte, se você quiser sobrevoar qualquer país abaixo da linha de Kármán, né, aqui uma aviação comercial, por exemplo, você tem que pedir autorização para os países que estão embaixo aqui. Né? Aqui é o Everest, inclusive, para vocês terem uma ideia da escala. Né?
Então, abaixo da linha de Kármán, você está sempre no espaço aéreo dos países, mas acima não. Então, você pode passar por cima de quem você quiser, sem pedir autorização, se você estiver no espaço, que oficialmente começa na linha de Kármán, que é onde chegou o X-15, né, que eu mostrei para vocês, e é onde tem mais ou menos a aurora boreal. Né? Aqui, lembra, aqui a radiação solar, o vento solar está impactando sobre... Aqui é o finalzinho mesmo, é o fim prático da atmosfera também, né? Tá? Quer dizer, aqui a densidade é praticamente nula, tanto que, não sei se vocês se lembram lá no filme, né, o Armstrong tem dificuldade de controlar o avião porque essas superfícies aqui, a asa e tal, nada funciona porque não tem atmosfera. Tá? Então, as órbitas baixas, LEO, começam aqui em torno de 200 km, e como eu disse para vocês, a estação espacial, o ônibus espacial que está aposentado, mas agora a Dragon, né, a cápsula da SpaceX, e a Soyuz, que tem ido ali na estação espacial, alcançam altitudes de 400 km. Mas então, o importante aqui para nós é que a atmosfera prática, né, aquela que vai gerar atrito aerodinâmico para o lançamento da aeronave, não passa aqui dos 40, 50, 60 quilômetros, né, que é mais ou menos o limite onde o balão é uma bolha, né, uma bolha, então ele não pode subir mais, porque também não tem mais força de empuxo aqui, porque também não tem atmosfera. Okay? Então, a atmosfera, por causa desses fenômenos todos, do ozônio, como eu falei para vocês, né, ela não é linear, ela tem variações complexas, né, que podem ser equacionadas. Nesse curso eu não falo disso, mas no curso justamente de mudanças climáticas, nos vídeos de mudanças climáticas eu falo disso, né, no vídeo de modelos praticamente. Né. Então, a gente tem modelos, que eu não vou entrar no detalhe, para variação da temperatura, e aqui eu estou considerando só a troposfera e a tropopausa. Né? Então, esse pontilhado aqui está querendo dizer que esse modelo que eu estou mostrando é só até a tropopausa, portanto, até o quilômetro 20. Porque a partir daí a densidade é tão nula que você pode realmente desprezar. Tá? Tão nula que eu digo tão pequena. Né? Então, a temperatura decresce linearmente até o início da tropopausa, depois fica constante, e na verdade, eu vou até falar para vocês, são equações de gases perfeitos que a gente usa para deduzir, né, a partir aqui da temperatura, a pressão, tá, e a densidade. Né? Não vou fazer, como eu disse, o desenvolvimento, mas isso está feito em alguns outros vídeos, eu posso até também deixar o link para vocês. Agora eu vou aproveitar também que eu estou nesse ponto para explicar uma coisa que eu falei, e agora já não vou lembrar em qual das aulas eu falei ou se eu já falei para vocês, mas é aquela história, né, de que as nuvens elas se posicionam em camadas muito bem definidas na atmosfera. É por causa dessas transições. Né? Então eu lembro que eu mostrei algumas fotos para vocês, inclusive o cúmulo nimbus aqui, que é uma nuvem, né, perigosíssima, ele chega até o início da tropopausa aqui, com ventos bastante intensos aí. Correto? Bom, então é isso. Qual que é a ideia? É tornar mais verossímil, portanto eu vou corrigir a densidade do ar. Né? Então eu vou fazer isso como? Essa minha densidade vai usar aquele modelo ali do slide anterior, com parâmetros, por exemplo, né, temperatura variando de 5 a menos 10 graus. Tá? Então aqui eu tenho variações dessa forma, né, de ρ, tá? E a própria pressão, né, também eu posso variar. Eu vou voltar um slide, eu estou usando esse modelo e esse modelo para corrigir a densidade aqui, como eu acabei de explicar, e aqui também para modular a velocidade de exaustão, tá? Alterando aqui a entalpia do balanço entálpico ali no cálculo da velocidade. Esse também é uma das razões pelas quais o motor perde eficiência na medida em que ele ganha altitude, porque o seu bocal geralmente é fixo. Eu não conheço nenhum foguete que tenha o bocal variável, é só avião a jato mesmo e avião de caça. Mas então a gente pode fazer essa correção aqui. Ok? Então fazendo isso, né, a gente sim, aí lançando aquele meu foguete que mal tinha entrado e mal tinha alcançado ali os 200 km da órbita LEO, aqui, nos mesmos parâmetros, ele inclusive alcança a velocidade de escape. A velocidade de escape é um pouco acima de 11 km por segundo, ele chegou a quase 12, né? Perdão, aqui eu tenho que olhar na alaranjada e olhar aqui, ele passou de 12 km por segundo, tá? Consequentemente,
esse foguete, né, o x ali, a coordenada vertical, né, vai aumentando indefinidamente. O que vai acontecer aqui é que depois a velocidade permanece constante, tá? Lembra, a gente calculou a velocidade de escape fazendo a velocidade voltar a zero, lá nos primeiros slides. No caso, como eu tinha mais energia do que aquela situação limite, então eu tenho uma velocidade final aqui de alguma coisa em torno de 7 km por segundo, portanto, isso depois de escapar da esfera de influência do planeta Terra. Então, a minha coordenada x vai aumentando indefinidamente, aí até ser capturada por um outro astro, pode ser pela Lua ou por Marte, né? Ou pelo próprio Sol, ok? Bom, então o que eu fiz nessa simulação, que aí eu recomendo que vocês façam essa mesma brincadeira aqui que eu andei fazendo. Eu deixei do lado ali os parâmetros, né, para vocês poderem usar, tá, e eventualmente reproduzir. Então eu diminuí a quantidade de propelente para ver se eu podia ter mais carga útil. Aí o que aconteceu? Aí, de novo, eu não consigo... Bom, aqui eu não estou conseguindo entrar em órbita, na verdade, porque eu não estou tendo um movimento de circularização. Tem que gastar energia para considerar também um movimento de lateral, né? Aqui é só vertical. Mas então eu consigo diminuir bastante a quantidade de energia, e olha só a altura que eu consigo aqui, né? 12 mil quilômetros de altitude, tá? Ou seja, é uma órbita elíptica. Se eu estivesse entrando em órbita, é uma órbita elíptica em torno da Terra, extremamente alongada. Tá? Eu não ultrapasso a velocidade de escape, portanto, em algum momento eu vou voltar para a Terra. Até me deu vontade de eu fazer um desenho, né, do que seria a obliquidade dessa órbita, né? Então, ideal a gente ter órbitas circulares. Meus círculos aqui estão péssimos, né? Mas nesse caso aqui, como eu não dei velocidade lateral, eu estou fazendo uma órbita que é alguma coisa assim, ó, bem longe, e acabo voltando aqui para a Terra. Né? Ficou bem ruim, mas tudo bem. Tá? Mas então, assim, a ideia aqui é mais, não é simular o lançamento. Aliás, eu tenho um vídeo exatamente sobre o lançamento, lá naquela série de vídeos sobre engenharia aeroespacial. Inclusive, aí eu tenho um software também que está disponível para fazer o cálculo do lançamento, considerando também o movimento lateral e, consequentemente, a entrada em órbita. Bom, aí nos slides seguintes eu vou mexendo nos parâmetros para tentar entender um pouco essa questão da tirania da equação de Tsiolkovsky, mas agora com uma equação um pouco mais real, né, considerando inclusive variação da densidade e assim por diante. Então, reduzir a quantidade de combustível, não precisei ir tão longe assim, né, só 450 km de altitude. Aqui eu estou mais ou menos alcançando a estação espacial, tá? E aí com isso eu consigo determinar, né? Quando eu faço o projeto de uma missão, por exemplo, eu tenho que fazer exatamente isso. Tenho que alcançar a órbita da estação espacial. Tá? Aqui eu alcanço, mas não fico lá porque eu não estou despendendo energia para o deslocamento lateral, né? Para aquela velocidade orbital, para alcançar a velocidade orbital, tanto que repara, é alguma coisa em torno de 9 km por segundo. Lembra? Eu falei que aquele número ia voltar. Então aqui a gente consegue alcançar os 400 km de altitude, mas não a velocidade de 9 km por segundo. A gente não passou de 3 aqui. Tá? Então é isso. A planilha, a ideia da planilha é vocês usarem, né, para essas simulações todas aí e meio que entender um pouquinho da equação de Tsiolkovsky, que no fundo é uma forma simplificada da equação de balanço de energia para um sistema transiente. Tá? Mais um resultado, né? Eu vou passar reto. E agora sim. E esses resultados, eles são comparáveis aos dados reais. Aqui então é um dado de telemetria do Falcon 9. Né? A SpaceX é muito legal porque eles são muito abertos, eles fornecem praticamente o que você quiser. Né? Não deve ser assim, deve ter muita coisa secreta, mas assim, só o que eles fornecem realmente já é muita coisa. Então esse gráfico aqui, eu confesso para vocês, eu passei horas olhando esse gráfico. Né? Então a gente tem aqui, repara, velocidade, aceleração, a força de arrasto e a pressão dinâmica. Tá? Tem vários aspectos interessantes. A própria pressão dinâmica é interessante. Pressão dinâmica é a pressão na ponta do foguete ali. E por que esse parâmetro é importante? Porque, digamos, o motor está empurrando para cima. Vou até escrever aqui. Então, você tem uma força aqui, né, empurrando o foguete para cima, e você tem, basicamente, a força de atrito aerodinâmico empurrando para baixo.
Isso aqui não parece um pilar? Eu não sei se vocês já fizeram resistência dos materiais, vocês já viram flambagem de pilar? Então esse foguete está louquinho para flambar, né? Para perder a integridade estrutural. Tá? Então, tanto que, para passar o ponto de máxima pressão dinâmica, chamado Max Q, né? Eu não sei se tem aqui ainda, Max Q, tá vendo? Aqui, ó, o que eles fazem? Eles desaceleram o foguete, tá vendo? Essa curva verde aqui é a aceleração, então desacelera o foguete, tira o pé do acelerador, tá? Para diminuir a velocidade, ou para ela não crescer tanto, para ultrapassar esse ponto aqui, e aí depois volta a acelerar. Tá? Para justamente evitar um dano estrutural no foguete aqui. Então, esses gráficos que eu estou mostrando para vocês são muito ricos. Né? Então, desacelera, Max Q, passou, volta a acelerar, aí MECO, Main Engine Cut-Off. Então, desliga o estágio principal, né, que é esse primeiro estágio, está vendo aquelas aletas que eu falei para vocês? Esse estágio ele volta e pousa na vertical usando um restante de combustível. Mas aí então corta o primeiro motor, separa, tá? Passa um tempinho aqui, a aceleração cai a zero, né? Porque ele está voando no embalo, mas aí liga o segundo estágio e aí começa a aceleração de novo até alcançar aquelas velocidades orbitais aqui em torno de 7, 8 km por segundo. Né? Bom, e aí, como eu disse, dá para passar um dia olhando esses sinais aqui, ainda mais que a gente tem uma planilha como aquela nossa lá, que pode simular essas condições. Eu esqueci de falar, num dos meus primeiros slides eu tinha um Falcon 9 com todos os dados aqui, a massa do primeiro estágio, massa do segundo estágio, eficiência propulsiva dos motores. Então são dados que a gente pode usar na planilha de simulação para tentar reproduzir da melhor maneira possível esses dados aqui. Eu queria falar também do Saturno V, porque é um foguete que acho que nunca mais vão se construir alguma coisa parecida, até porque se desejava fazer isso com muito pouco tempo, na verdade. Né? Então ele é caríssimo, de certa maneira ineficiente, né? Hoje, ineficiente no sentido custo, né? Mas assim, o problema como eu estava dizendo para vocês, tudo isso aqui é combustível para lançar apenas essa carga útil aqui. O módulo de comando aqui, essa cápsula triangular, e o módulo lunar vai dentro desse cone aqui, né, desse tronco de cone. Tá? Mas toda essa energia é despendida para colocar em órbita essa carga, tá? E isso daqui, a potência é tanta, porque o tempo é pequeno, que o Saturno V, quando funciona no seu máximo de potência gerado pelos motores aqui, ele é alguma coisa como 10 usinas de Itaipu ligadas ao mesmo tempo. Então são realmente quantias muito, muito grandes, tá? E hoje se faz a mesma coisa, mas de forma muito mais eficiente, com motores muito menos gastões, né? Então esse é um foguete que só agora, com os primeiros projetos para retorno à Lua lá por 2024, perfeito, né? Estou com os anos 60, 70 na cabeça por causa do projeto Apollo, que eu acompanhava, né, quando eu era pequeno. Mas então agora com esses novos foguetes, o Atlas, por exemplo, né, é um foguete comparável ao Saturno V. Bom, o Saturno V, de novo, a gente tem muitos dados sobre eles, então eu coloquei aqui massas, né, dos vários estágios, e a gente pode usar para simular, isso foi feito aqui, tá? Então eu tenho a mesma coisa. O Max Q, né, tá vendo aqui, seria a pressão dinâmica e o número de Mach, e aqui a altitude do foguete. Isso aqui eu estou colocando mais como referência para vocês, até porque eu deixei a referência, se você entrar com isso daqui no Google, esse sujeito aqui, ele deixou uma planilha também Excel com essa simulação, para quem gosta dessas coisas, eu recomendo que vá atrás. Ok? Bom, então é isso, eu vou começar a encerrar aqui, esse aqui já é o pouso mesmo, né? Mas eu queria só deixar uma mensagem, encerrar esse vídeo de hoje, essa aula de hoje, com uma espécie de consideração, imagina, de analogia, na verdade. Imagina, há uns 1000 anos atrás, né? Lá no ano 1000, em torno do ano 1000, um pouco 1300, alguma coisa assim, né? Imagina o Dom Quixote, o Sancho Panza, na praia, né, olhando ali para o infinito, né, para o que era infinito para eles, né,
E o Dom Quixote, aquele sonhador, vamos explorar os oceanos, né? Vamos ver o que tem lá depois do horizonte, a gente pode encontrar a Dulcinea. O Sancho Panza, que é um sujeito extremamente preocupado, né, com a parte material, digamos assim, então ele já se pergunta, mas por que a gente vai explorar os oceanos, a troco de quê? E o Rocinante, que é o cavalo aqui, que na verdade é meu personagem predileto, ele então está preocupado, mas espera aí, antes de porquê, vamos ver se é difícil ou fácil. Então ele já está usando a equação de Tsiolkovsky ali para fazer os cálculos, né? Mas então essa situação de praia, né, e se perguntar se a gente deve explorar, na verdade a gente explorou, né? A gente sabe disso. Então 500 anos depois, a gente não só explorou, como digamos, a gente infestou o planeta Terra inteiro. São imagens em tempo real da estação espacial, essas que eu estou mostrando para vocês são gravadas. Mas nesse site aqui e vários outros, você tem imagens em tempo real da estação espacial e a gente vê que o planeta Terra inteiro já está ocupado, né? Isso 500 anos depois. E a situação que eu estou colocando é mais ou menos análoga, né? A gente está mais ou menos aqui em órbita, é como se a gente estivesse na praia do universo, né? Olhando aqui o universo, se perguntando o que tem ali no infinito, né? E justamente, né? Será que vale a pena, não vale? A equação de Tsiolkovsky e essas equações de energia que eu coloquei aqui para vocês, né, um pouco mais elaboradas, vão nos dar essa resposta. Na verdade, assim como o Dom Quixote, nós já decidimos e nós já iremos, é só uma questão de viabilizar comercialmente tudo isso, né, politicamente, comercialmente, isso já está sendo feito, né, como foi o lançamento dessa missão Demo 2 aí da SpaceX, que ela é histórica nesse sentido, é a primeira empresa privada, né, portanto, que precisa gerar lucro e tal para poder subsistir. Ok, pessoal? Então é isso. Com isso eu encerro e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!